Olá e bem-vindos à Poltrona Selvagem. Avancemos até hoje e observemos a estação espacial Athena 1. Está um caos, todos foram pro saco, exceto uma corajosa chamada Carrie. A pobre está pedindo socorro, mas seu superior, um verdadeiro canalha, se recusa a abrir a porta da cápsula de escape a menos que ela recupere algumas amostras de mutagênicos. Assustada até os ossos, mas com vontade de sobreviver, Carrie coloca seu boné de heroína e sai em busca das amostras. Mas cuidado! Um rato, resultado de um experimento fracassado e transformado em um monstro, a detecta e parte para cima dela. Carrie, cagando de medo, corre como se sua vida dependesse disso, desviando de entulhos e chamas. Consegue chegar à cápsula a tempo, antes que o rato a alcance. Mas nem tudo acaba bem. A cápsula explode por causa da fúria do rato, e Carrie acaba mordendo o pó. E onde vão parar os destroços? Na Terra, é claro. Depois de um tempo, vamos ao Santuário de Vida Selvagem de San Diego. Lá, o primatologista Davis apresenta um tal de Nelson e dois novatos à área dos gorilas. Tem um novo gorila, Paavo, que é mal educado e está incomodando as fêmeas. Davis, usando linguagem de sinais, tenta acalmá-lo. Mas aparece George, o gorila camarada de Davis, e faz Paavo se alterar de novo. Um funcionário assustado tenta escapar e Paavo o persegue, derrubando-o no chão. Mas George vira um super-herói e espanta Paavo. George e Davis dão risadas em linguagem de sinais, e Davis lembra a George que Paavo agora faz parte da família. Quando Davis pede um toque de punho a George, este mostra o dedo do meio. Mais tarde, uma das funcionárias tenta flertar com Davis, mas ele a rejeita. Nelson ri de Davis por preferir os animais em vez das pessoas. E para completar, os 3 recipientes de mutagênicos que Carrie recuperou chegaram à Terra. Um deles aterrissa no santuário e borrifa George com seu conteúdo. Os 3 recipientes de mutagênicos que Carrie recuperou chegaram à Terra. Um deles aterrissa no santuário e borrifa George com seu conteúdo. Os 3 recipientes de mutagênicos que Carrie recuperou chegaram à Terra. Um deles aterrissa no santuário e borrifa George com seu conteúdo. Aguenta aí, que a coisa fica melhor. A segunda cápsula cai em uma floresta e um lobo a encontra. A terceira cai em um rio e é engolida por um crocodilo. Quem foi o gênio que teve essa ideia? No dia seguinte, Davis chega ao santuário com cara de sono e se depara com más notícias por parte de Nelson. George, o gorila brincalhão, ficou mais rabugento do que um urso de ressaca e entrou no recinto dos ursos pardos, e matou um deles. Quando Davis dá uma olhada em George, descobre que o pobre gorila levou uma surra do urso. George está tristonho, admite que fez uma grande confusão e se desculpa. Mas a verdadeira surpresa para Davis é que George parece ter comido todos os outros gorilas. Ele cresceu bastante. A equipe de Davis vasculha a área e, ao encontrar a cápsula, decide guardá-la para estudá-la. Em seguida, ao examinar o sangue de George, eles ficam mais surpresos do que uma vaca voando ao descobrir uma quantidade letal de hormônio de crescimento que deveria tê-lo matado instantaneamente. Nelson propõe sacrificar George, mas Davis o impede. Ao mesmo tempo, os irmãos Brett e Claire estão discutindo. Acontece que a empresa deles, Energene, está por trás de toda a confusão do mutagênico, e Brett está furioso por terem perdido muito dinheiro quando a estação explodiu. Mas Claire está satisfeita, pois o rato mutante confirma que seu projeto Rampage foi um sucesso. Além disso, ela está esperançosa porque a Sociedade de Meteorologia revelou a localização de um dos recipientes, que foi projetado para resistir à reentrada na atmosfera. Então, ela contrata Burke e sua equipe militar privada para recuperá-lo. A equipe de Burke vai para a floresta e descobre que o container foi aberto e esvaziado, e que todos os lobos foram mortos. Eles informam essa informação a Claire. De repente, Claire percebe que o lobo está sofrendo mutações e ordena a Burke que vá caçar o lobo. Enquanto isso, na cidade, Kate vê as notícias e percebe que algo está estranho. Como ex-cientista da Energene, ela percebe que há mais por trás disso e corre para o santuário para falar com Davis. Davis está um pouco cético, mas Kate começa a soltar um discurso científico para provar que ela sabe o que está acontecendo. Acontece que o mutagênico está misturando o DNA de George com o de outros animais, fazendo com que ele cresça mais rápido do que erva daninha e se torne mais agressivo do que um Rottweiler. De repente, George fica irritado e começa a bater na jaula até quebrá-la e escapar. Em seguida, ele começa a causar estragos no santuário, até mesmo destruindo carros como se fossem brinquedos. A polícia chega imediatamente e se prepara para atirar nele, mas Davis intervém e acalma George com linguagem de sinais. Os policiais baixam suas armas, mas um atirador de elite em um helicóptero não percebe a situação e derruba George com dardos tranquilizantes. Enquanto isso, na floresta, Burke e sua equipe encontram Ralph, o lobo mutado. Eles conseguem derrubá-lo do helicóptero e em seguida pousam para procurar o corpo.
Mas o corpo desapareceu e em seu lugar há uma pegada gigante no chão que arrepia alguns soldados. De repente, Ralph os ataca e começa a fazer picadinho dos soldados. Eles tentam se defender com suas armas, e o helicóptero traz uma metralhadora, mas Ralph está tão resistente que as balas não lhe fazem nem cócegas. Ele ficou tão grande que consegue pular até a altura do helicóptero e destruí-lo. No chão, Burke é o único sobrevivente e tenta lutar contra o lobo novamente, mas Ralph o engole como se fosse um petisco. Por favor, se você está gostando do vídeo, mostre-o com o seu valiosíssimo like. Para você é apenas 1 segundo e me ajuda muito. Durante a noite, Davis e Kate são presos pelo agente Russell do FBI por se meterem com George, que está sendo transportado em um avião do governo. Quando Davis vê George na jaula, percebe que suas feridas estão se curando. Então, Russell tenta fazê-los falar, zombando de Davis por ter abandonado o exército para cuidar de animais e insultando ambos, ignorando seus avisos sobre o quão perigoso é ter George em um avião. Assim, Kate admite que, na verdade, não pode curar George, e agora Davis não confia mais nela. De volta a Energine, Claire descobre que Kate foi presa e Brett a vê como uma ameaça, pensando que ela está reunindo provas para derrubar a empresa. Claire possui uma cura para o mutagênio, então planeja atrair todos os animais mutantes para seu prédio usando ondas de rádio e depois o exército os matará, permitindo que Claire colete o DNA e lucre vendendo-o depois. Ela não se preocupa com Kate, pois está convencida de que George acabará com todos no avião. Quando Claire coloca seu plano em ação, Ralph para de causar problemas nas estradas e começa a se mover em direção à cidade. Lizzie, o crocodilo mutante, também descobre e se junta à festa. No avião, George deveria estar dormindo profundamente, mas o truque de Claire o desperta e ele começa a fazer estragos. Destroça a jaula e faz picadinho de tudo ao seu redor, lançando as pessoas como se fossem bolas de papel. Os guardas tentam controlá-lo com tiros, mas quando Russell tenta enfrentá-lo, George o esmaga como se fosse uma barata. Nossa camarada, com músculos de sobra, tenta fazer as pazes com George, aquele gorila mastodonte. Mas, surpresa, um mal-humorado de gatilho rápido volta à carga e com um tiro causa confusão. A bala se choca contra uma caixa de explosivos, que explodem e destroem a turbina do avião. A festa começa aqui, o avião se despedaça e enquanto George brinca de esmagar um carrinho, Davis se apressa em pegar um paraquedas e, sem hesitar, se joga no vazio junto com Kate e Russell, deixando o avião e George como uma estrela cadente. Após aterrissarem, procuram por George, mas onde está o grandalhão? Resta apenas um rastro de destruição que aponta para a cidade. Enquanto isso, na caverna dos vilões, quer dizer na Energine, Claire fica furiosa ao descobrir que Kate saiu ilesa do acidente aéreo. Com o FBI investigando e confiscando toda a documentação da empresa, a astuta Claire tenta colocar a culpa em Kate, alegando que ela é a responsável por toda essa bagunça com as bestas mutantes. De volta ao campo, Davis tem a intenção de deixar Kate para trás. Ele está cansado de testemunhar a miséria humana, algo que já teve o suficiente durante tempos de guerra. O resgate de George, quando ele era um pequeno gorila assustado, escondido enquanto via sua mãe sendo massacrada, foi um ponto de virada. No entanto, Kate consegue que Davis lhe dê uma chance quando conta sua história com o Crispy. Inicialmente, ela o criou para curar seu irmão doente, mas quando a empresa tentou transformar o mutagênio em uma arma, Kate tentou detê-los e acabou atrás das grades. Enquanto ela estava na sombra, seu irmão faleceu. Davis e Kate começam a se entender, e após o confronto com os soldados, Russell decide ajudá-los e fornece um helicóptero para a missão. Por outro lado, a equipe de Blake, nosso coronel mandão, está enfrentando um pequeno problemão. Eles tentam controlar as bestas, mas nem mesmo com explosões do tamanho de uma casa conseguem arranhá-las. O exército fica de mãos atadas, e ao ver que as coisas estão ruins, Blake decide evacuar a cidade. Mas nosso amigo Davis, que está por dentro graças a Russell, duvida que consigam agir a tempo. Quando George e Ralph, os irmãos da destruição, chegam à cidade, é o caos. Eles começam a derrubar prédios, destruir veículos e abater helicópteros como se fossem brinquedos. O exército enfrenta-os com tanques e armamento pesado, mas nada. Nenhum arranhão. Pior ainda, as criaturas continuam causando estragos como se nada estivesse acontecendo. E então, como se já não tivéssemos confusão suficiente, aparece Lizzie, emergindo do rio como se estivesse saindo de um spa, e junta-se à festa da destruição, mordiscando tanques e aviões como se fossem batatas fritas. Diante desse panorama, Blake, que parece mais perdido do que um polvo num galpão, decide lançar uma bomba para explodir metade da cidade. Russell tenta raciocinar com ele, mas nada. Blake os ignora como quem não liga para chiclete depois de comer feijoada e expulsa Russell. Enquanto isso, nossa dupla dinâmica, Davis e Kate, chegam a Energine e conseguem 3 frascos do antídoto. Mas cuidado, Claire! A loba feroz os pega em flagrante e vai colocar ordem na situação.
Ela solta que o antídoto acalma a fúria, mas não reduz o tamanho dos monstros. Depois de tirar os frascos de Kate, ela dispara um tiro em Davis, deixando-o no chão vendo estrelas. Claire pega Kate como refém e a leva para o telhado, mas antes de escapar de helicóptero, George aparece, se lança no prédio e desmonta o helicóptero como se fosse de papel. Davis, que não está tão ferido quanto parecia, volta à luta e resgata Kate. Enquanto isso, George se dedica a desativar a antena transmissora. Acontece que Kate conseguiu guardar um dos frascos, então ainda há esperança para George. Em uma nova reviravolta, Claire fica na frente da nossa dupla, dando a Kate a oportunidade de injetar o antídoto em sua bolsa antes de mandá-la voar. Enquanto isso, Davis chama seu colega George, que ao se aproximar para atacar Kate, leva o antídoto como prêmio. Brett, por sua vez, tenta se esgueirar pelas escadas com o último computador e um ratinho de laboratório, já pensando em sua próxima trapaça. Mas ele se depara com Russell, que lhe tira as guloseimas em troca de deixá-lo escapar. Mas zás! Ao sair, ele leva uma pancada no nariz. Na rua, Lizzie e Ralph se juntam à festa da queda do prédio, enquanto George começa a se acalmar, efeito do antídoto. Davis e Kate, sem hesitar, pegam o helicóptero danificado e conseguem se salvar do colapso do prédio, embora o helicóptero acabe se chocando. Davis, ao perceber que há civis por toda parte e que George parece estar melhor, decide que é hora de dar uma ajuda. Ele diz a Kate para procurar Russell e começa a buscar armas para se juntar a George na luta. A batalha entre as criaturas é feroz, mas no final Lizzie acaba com Ralph ao mordê-lo no pescoço. Agora é a vez de George contra Lizzie, mas parece que George está em desvantagem. Então Davis lança uma fita de granadas em Lizzie. No entanto, nada afeta Lizzie. Ela se recupera rapidamente e joga George contra um prédio, perfurando-o com uma barra de aço no peito. Lizzie se aproxima para terminá-lo, mas Davis se interpõe e começa a atirar com tudo o que tem em suas mãos. Lizzie cai na armadilha e vai atrás de Davis, mas George, o corajoso, pega a barra de aço e atinge Lizzie onde mais dói, encerrando a luta. Kate chega com Russell e conta a ele sobre o antídoto, que por sua vez repassa a mensagem para Blake. Ao ver a carnificina nas telas, Blake decide cancelar a missão de bombardeio e aceita que George está do lado deles. Mas George, exausto, desaba. Davis, triste, tira um momento para chorar por seu amigo. Mas, surpresa, George estava apenas brincando. Ele faz um gesto obsceno para Davis e eles batem os punhos em sinal de vitória. Agora é hora de encontrar um lugar onde George possa viver em paz. Mas a aventura não termina aqui. Espero por você no próximo vídeo. Vamos lá!